Shalom, shalom! Olá, meus irmãos, eu sou o capelão Alexandre Costa e antes de darmos início à nossa reflexão, eu quero te convidar a inscrever-se no nosso canal no YouTube, a Palavra de Deus Cura 3395, a curtir, a compartilhar e também a ativar o sininho da notificação. E a bênção de Deus para o seu dia de hoje está no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Lucas capítulo 10, versículo 19. O texto diz assim: eis que vos dou poder para pisar em serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. E em Mateus capítulo 10, versículo 16, eis que vos envio como ovelhas ao meio de lobos, portanto sede prudentes como as serpentes e simples como a pomba. Ao lermos esses dois textos, podemos pensar que existe uma contradição, parece antagônico. Em um momento, Jesus declara que nos deu poder para pisar em serpentes e escorpiões. Em outro, afirma que nos enviará como ovelhas ao meio de lobos. Mas não existe contradição. Existe sim uma grande lição para a nossa vida nesse texto. Jesus nunca prometeu retirar todos os perigos do nosso caminho. Ele prometeu nos dar poder. Ele nos promete nos dar autoridade para vencer a todos os desafios. Ele não disse que viveríamos isolados deste mundo. Pelo contrário, ele nos enviou para sermos luz em meio às trevas, sal em meio à corrupção e testemunhas em meio a uma geração distante da palavra de Deus. Na linguagem bíblica, serpentes e escorpiões representam a força maligna, as tentações, os enganos e as ciladas do inimigo. Quando Jesus declarou: eis que vos dou poder para pisar em serpentes e escorpiões, estava afirmando: eu lhes dou autoridade sobre todo o poder do inferno. O cristão, meus irmãos, o cristão não foi chamado para viver derrotado. Não fomos chamados para viver dominados pelo medo. Não fomos chamados para viver escravizado pelo pecado. Cristo já nos deu autoridade para resistir o mal, vencer as tentações e permanecermos firmes diante das batalhas espirituais. Entretanto, Jesus fala também dos lobos. Na Bíblia, os lobos simbolizam homens perversos, falsos mestres, pessoas mal intencionadas e aqueles que tentam destruir o rebanho de Cristo. Jesus não disse que retiraria os lobos. Ele declara: eu vos envio para o meio deles. Isso significa que a nossa missão não acontece em ambientes perfeitos. Trabalhamos entre pessoas difíceis, vivemos uma sociedade cheia de injustiça, convivemos com críticas, perseguições, invejas e traições. Muitas das vezes é mais fácil vencer uma tentação do que lidar com uma palavra maldosa. É mais fácil repreender um ataque espiritual do que suportar uma falsa acusação. Jesus, meus irmãos, ele nos envia ao meio de lobos, mas não permite que nos tornemos como tais. Ele nos coloca em ambientes difíceis, mas não para sermos contaminados por ele, mas sim para dar o testemunho de bom cristão. O mundo pode estar cheio de mentira, mas nós devemos permanecer na verdade. O mundo pode estar cheio de ódio, mas nós devemos permanecer no amor. O mundo, meus amados, pode estar cheio de corrupção, mas nós devemos sempre permanecer em santidade. Jesus não mandou as ovelhas aprenderem a agir como lobos. Ele nos mandou que continuássemos sempre sendo ovelhas, agindo sempre prudentes como as serpentes, simples como as pombas, firme na fé e cheio do Espírito Santo de Deus. A pergunta que eu faço aqui é: como temos andado nos dias atuais? Sendo contaminados ou mais cristãos? Quando entendemos que somos em Cristo para viver como vítimas, não como vítimas das circunstâncias. Não vivemos desse jeito. Jesus já nos deu a autoridade. Jesus já nos deu poder. Cristo já nos deu a sua palavra. Jesus, meus irmãos, já nos deu o seu Espírito Santo
como companheiro e como orientador. Portanto, levantemos a nossa cabeça. Nós não fomos chamados para viver como derrotados. Você não foi chamado para viver preso ao medo. Nós não fomos chamados para nos conformar com este século. Cada um de nós fomos chamados, fomos convocados para sermos discípulos de Cristo, servo de Deus, embaixador do reino dos céus, homens e mulheres cheios do Espírito Santo e de autoridade que vem do Senhor. Declaremos com fé: eu sou mais que vencedor em Cristo Jesus. Ainda que existam serpentes e escorpiões, lobos ao nosso redor, nós permaneceremos sempre firmes em Cristo Jesus. Ainda que existam perseguições, ainda que existam críticas, eu continuarei seguindo e crendo em Cristo, o nosso bom pastor. Meus irmãos, devemos declarar: ainda que o mundo tente nos contaminar, nós permaneceremos sempre fiel à palavra do Senhor, porque aquele que está conosco é maior do que aquele que está no mundo. Meus amados, vivemos em uma geração onde muitas serpentes e escorpiões têm se infiltrado no povo de Deus, através do pecado, de falsas doutrinas e dos enganos espirituais. Também encontramos lobos que tentam enfraquecer a nossa fé, através de perseguição, através da crítica e da intimidação. Mas a promessa de Cristo continua viva. Ele não prometeu ausência de batalhas. Ele prometeu a sua presença conosco em meio a todas as lutas. E ele não prometeu ausência de inimigos. Ele prometeu autoridade sobre eles. Ele não prometeu retirar todos os desafios. Ele promete fazermos vencedores. Isaías 54, verso 17 diz que toda ferramenta preparada contra ti não prosperará, e toda língua que se levantar contra ti em juízo, tu a condenarás. Esta é a herança dos servos do Senhor, e a sua justiça que de mim procede, diz o Senhor. Meus irmãos, minhas irmãs, não permita que o ambiente em que você vive te determine quem você será. Você está no mundo, mas não pertence a este mundo. Você foi enviado em meio aos lobos, mas continua sempre sendo ovelha de Cristo, o nosso bom e amado pastor. Você enfrenta no seu dia a dia serpentes e escorpiões, mas Cristo, ele já lhe deu poder e autoridade para vencê-los e permanecer sempre firme, de pé e sempre fiel, porque em Cristo Jesus nós já somos mais que vencedores. Amém? Guarda essa palavra no seu coração, e que ao guardar essa palavra, vivamos uma vida extraordinária com Deus. Eu quero desejar a todos uma jornada abençoada e feliz. Eu sou o capelão Alexandre Costa. Shalom, shalom, graça e paz. Meus irmãos, eu gostaria de pedirmos a todos vocês que estejam orando pela nossa vida, orando pelo nosso ministério, e que estejam intercedendo pela nossa missão, que estaremos em breve a realizar no continente africano. Amém? Guarda essa palavra no seu coração. Eu quero desejar a todos uma jornada abençoada e feliz. Shalom, shalom, graça e paz.